Ela era só uma menina suja e esquecida pela sorte, até encontrar um cavalo ferido à beira da morte. O que ela fez naquela tarde mudou tudo. Uma história real de coragem, dor, milagre e recomeço, que vai tocar o fundo do seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Era fim de tarde. O sol já se despedia do céu, tingindo tudo de dourado queimado. A poeira da estrada levantava devagar, levada pelo vento seco. E ali, no meio do nada, vinha uma menininha, descalça, roupa rasgada, os cabelos duros de sujeira e o rosto queimado do sol. Caminhava devagar, com os pés doendo e a barriga roncando. Fazia 2 dias que não comia nada além de umas goiabas verdes que achou no mato. O nome dela era Lia. Tinha só 10 anos, mas já sabia o que era fome, frio e abandono. A vida tinha sido dura desde o berço. Filha de trabalhadores que viviam em casebres esquecidos num canto de terra emprestado por fazendeiros, Lia não conhecia brinquedos, nem escola, nem carinho. Era invisível, gente que a cidade fazia questão de não ver. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que nem ela nem ninguém jamais imaginaria. No silêncio da estrada rural, cortando só pelo som dos grilos, um relincho ecoou. Alto, dolorido, agudo, um som de desespero. Lia parou na hora. Ficou dura, o coração batia forte. O que foi isso? Ela olhou para os lados, mas não viu nada. O som vinha do mato fechado, num canto onde ninguém passava. O medo bateu, mas tinha algo naquele som que chamava ela, como se pedisse ajuda. Com passos lentos, quase sem respirar, Lia se enfiou entre os galhos. A mata arranhava seus braços finos, os pés afundavam no barro, e então, depois de alguns metros, ela viu, ali, entre os espinhos e os arbustos, um cavalo enorme, de pelo escuro e brilhante, se debatia desesperado. Uma das patas estava presa num galho grosso. Havia sangue, muito sangue escorrendo devagar. O animal bufava forte, o olho arregalado de dor e medo. Lia congelou. Nunca tinha chegado tão perto de um cavalo daquele tamanho. Parecia um monstro, mas tinha alguma coisa diferente nele, nos olhos dele. Era medo, era dor, era solidão, igual a dela. Calma, ela sussurrou com a voz fraca, estendendo a mão. Eu não vou te machucar. O cavalo relinchou mais uma vez, quase como um grito, mas depois parou. Como se tivesse ouvido, como se confiasse. A menina se aproximou devagar, pé por pé, com o coração saindo pela boca. Foi até a pata ferida. O galho tinha entrado como uma lança. Sangrava, mas o pior era o desespero que ele sentia. Com as mãos sujas e pequenas, Lia tirou o galho. Um corte profundo ficou, mas o cavalo não se mexeu. Apenas encarava ela, respirando forte, como se dissesse obrigado. Pronto, você está livre agora. O cavalo tombou a cabeça no ombro dela, um gesto que ninguém esperava de um animal selvagem. Lia chorou baixinho. Era a primeira vez que alguém encostava nela com carinho. Olhou para a estrada. Sabia que aquele cavalo era de alguém rico. Rico de verdade. Um bicho daqueles não aparece no meio do mato do nada. Olhou ao longe e viu no horizonte uma mansão imponente, cercada de pasto, cercada de poder. Era a Fazenda Montes, a mais conhecida da região. O dono, dizem, era um milionário solitário, de nome pesado e passado misterioso. Arthur Montes. Lia não sabia quem ele era, mas sabia que aquele cavalo precisava voltar para casa, mesmo que ela tivesse que caminhar a noite inteira. Com o pouco de força que tinha, segurou a rédea e começou a puxar o animal. O sol sumia devagar no horizonte e o vento gelado começava a bater. A estrada parecia não ter fim. O cavalo mancava, Lia tremia, mas os dois seguiram, juntos. Enquanto isso, na mansão Montes, o dono da fazenda andava de um lado para o outro, transtornado. "Onde está o valente?" gritou.
Valente era mais que um cavalo. Era o que restava da vida dele. O único elo com sua filha, que morreu anos atrás em um acidente trágico. Desde então, Arthur se fechou para o mundo. Perdeu o sorriso, perdeu o gosto, só sobrou o silêncio e Valente. Já revistaram todo o pasto? Perguntou aos funcionários. Sim, senhor, nada. Vão, procurem mais. Eu pago o dobro. A noite caiu. A esperança murchava. Mas então, um funcionário gritou do portão principal. Patrão, tem alguém vindo na estrada. Arthur saiu correndo e viu uma cena que o fez congelar. Na poeira da estrada, sob a luz fraca da lua, vinha uma menina magra, os pés cortados, os braços sujos de sangue seco e terra, puxando Valente. O cavalo mancava, mas andava firme, confiando nela. Era como ver um milagre. Arthur correu até eles. Meu Deus! Valente! Ajoelhou ao lado do cavalo, examinou o corte, aliviado ao ver que não era fatal. Depois, olhou para a menina. Os olhos dele, acostumados com cifras, contratos, brigas judiciais, tremeram. Quem é você? Perguntou, engolindo seco. Lia olhou para ele. Os olhos dela eram iguais aos da filha que ele perdeu. A mesma força, a mesma solidão. Eu achei ele preso no mato. Ele estava machucado. Eu só quis ajudar. Arthur ficou sem reação. A menina tremia, os lábios roxos, as mãos feridas. E mesmo assim, ela salvou o que ninguém conseguiu. Venha, você vai entrar. Agora. A noite já tinha mergulhado tudo em escuridão quando Lia, ainda trêmula, foi levada para dentro da mansão Montes. A porta pesada se fechou atrás dela, abafando o som do vento lá fora e trazendo um silêncio quase sufocante. O chão brilhava, o teto era alto, os móveis pareciam de outro mundo. Lia olhava tudo com os olhos arregalados. Nunca tinha visto um sofá tão macio, nem uma lâmpada tão clara. E, de repente, tudo ficou quieto demais. Na mansão, os empregados se entreolhavam, chocados com a menina suja, sentada no sofá de veludo branco, com as mãos arranhadas e o rosto marcado por sangue seco e poeira. Ao redor, os empregados da mansão sussurravam entre si, lançando olhares tortos. Quem é essa menina? De onde ela saiu? O patrão enlouqueceu? Mas Arthur Montes, ainda sujo de barro da correria pelo campo, não deixou o burburinho tomar conta. Com voz firme, virou-se para todos. Quero que cuidem dela. Agora, com a mesma atenção que dariam a mim. Ela é minha convidada. Os murmúrios cessaram. Nunca tinham ouvido o patrão falar com tanta firmeza e com tanta emoção. O veterinário examinava Valente do lado de fora, enquanto Arthur acompanhava tudo com olhos atentos. O cavalo resistiria. O corte não era profundo e a recuperação seria rápida, mas mesmo assim algo nele tinha mudado. Ele parecia mais calmo. Como se aquele animal, tão acostumado ao luxo e à disciplina, tivesse sentido algo puro na menina que o resgatou. Enquanto isso, Lia era levada até um dos banheiros da ala dos hóspedes. Caminhava devagar, como se pisasse em território sagrado. Quando viu a banheira com água quente saindo da torneira, recuou assustada. Nunca tinha visto algo assim. A empregada, um pouco impaciente, deu instruções rápidas e saiu. Sozinha ali, Lia ficou parada por longos minutos, encostou os dedos na água e recuou. Depois voltou a tocar. Estava quente, muito quente, mas não queimava. Era diferente. Era... Bom, tirou as roupas com cuidado. Estavam duras de sujeira. Entrou na banheira e ficou ali, submersa, o corpo inteiro encolhido. A água cobria suas cicatrizes, suas feridas abertas e as fechadas. Chorou. Mas pela primeira vez, não de fome nem de medo. Chorou, de alívio. Lá fora, Arthur observava pela fresta da porta entreaberta. Não invadia, mas também não conseguia ir embora. Aquela menina suja, agora se lavando em silêncio, lembrava demais sua filha, Clara. Também tinha 10 anos. Também era franzina, esperta, cheia de vida. Tinha morrido num acidente que ele nunca superou.
ou nunca teve coragem de enfrentar. Mas agora, vendo Lia ali, parecia que uma parte de Clara tinha voltado. Mais tarde, já vestida com roupas limpas emprestadas de uma das empregadas, Lia foi levada até a cozinha. Estava com fome, mas não dizia nada. Sentava na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo se alguém gritasse. Foi aí que entrou Dona Sônia, a cozinheira da casa. Mulher velha, gorda, de olhar firme, mas com um coração do tamanho do mundo. Viu a menina, olhou dentro dos olhos dela e soube. Menina, você tá com fome, né? Lia apenas assentiu com a cabeça. Dona Sônia não perguntou mais nada. Virou as costas e começou a cozinhar ali mesmo. Arroz, feijão, ovo frito com a gema mole, batata cozida com cheiro verde, comida de verdade, comida de lar. Quando colocou o prato na frente da menina, Lia travou. Olhou como se não fosse para ela. Come, fia, vai, tá quente. A primeira garfada foi devagar, a segunda mais rápida. Na terceira, as lágrimas começaram a escorrer. Lia comia e chorava. Chorava como quem limpa a alma. Dona Sônia apenas ficou ali, em silêncio, com os olhos marejados. Arthur, naquela hora, estava reunido com seu advogado. O semblante duro de empresário agora era outro. Um rosto cansado, mas determinado. Bateu na mesa e disse: encontre os pais dela, hoje, onde for. Quero eles aqui. O advogado tentou questionar, mas Arthur foi direto. Essa menina salvou algo que nem eu sabia que ainda existia. Ela não pode voltar para um buraco qualquer. Na manhã seguinte, bem cedo, um carro da fazenda foi até uma vila esquecida, num canto da região onde as casas eram feitas de madeira podre e lona furada. Lá estavam os pais de Lia, seu Raimundo e Dona Ana. Gente simples, cansada, calada. Quando o motorista chegou com o recado, pensaram que era engano ou castigo. Horas depois, estavam sentados no sofá da sala da mansão, de frente para Arthur Montes. Os dois tremiam, não sabiam o que dizer, mas quando viram Lia limpa, alimentada, viva, choraram feito crianças. Seu Arthur, a gente nem sabe como agradecer. Arthur os interrompeu com gentileza. Falava com o coração. Eu vi o que ela fez. Eu vi com meus próprios olhos. A coragem dela, o cuidado, a força. Ninguém ensinou isso para ela. Isso tá no sangue. Essa menina é feita de algo muito maior do que a vida deixou mostrar. E eu não posso deixá-la voltar para a lama. Não depois do que ela me devolveu. O silêncio caiu. Raimundo e Ana choravam. Lia só segurava a mão dos dois com força. Arthur se levantou e fez o que ninguém esperava. Vocês vão morar aqui, na casa de hóspedes. Vou dar trabalho digno para os dois. Ela vai estudar, comer bem, ter saúde, ter futuro. Porque ela não salvou só um cavalo. Ela salvou o que eu achava que estava morto aqui dentro. Colocou a mão no peito, o que restava de mim. E foi assim que a menina que ninguém via domou o silêncio de um homem que o mundo inteiro respeitava, mas que por dentro estava vazio. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Lia dormiu numa cama quente, de lençóis limpos, com a barriga cheia e o coração calmo. E Arthur dormiu também, com um leve sorriso no rosto, como quem finalmente encontrou paz. O sol mal tinha nascido quando Lia abriu os olhos. O lençol limpo tocava sua pele como se fosse coisa de outro mundo. Não havia mosquitos zumbindo no ouvido. Não havia goteira pingando do teto. E pela primeira vez, o barulho que ela ouvia não era fome, era paz. Na casa de hóspedes, seus pais ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. Ana olhava a mobília com respeito. Raimundo, com as mãos calejadas, passava os dedos no interruptor da luz como quem vê mágica. A mudança tinha sido tão rápida, tão inesperada, que nem parecia real. Será que a gente vai poder ficar mesmo, Raimundo? Perguntou Ana baixinho, como quem teme que a resposta quebre o encanto. Eu não sei, respondeu ele. Mas por enquanto, vamos agradecer.
Do lado de fora, Lia já corria em direção ao estábulo. Sabia o caminho de cor. Quando se aproximou, Valente relinchou alto, um som forte, quase alegre. Era só com ela. O cavalo, mesmo machucado, parecia recuperar forças toda vez que a via. Lia se aproximou, encostou a testa na dele, como fazia todos os dias desde que chegou. A gente tá bem agora, né, Valente? O cavalo respirou fundo, quase como se respondesse que sim. Do alto da varanda, Arthur observava. Aquela menina pequena, de pés descalços e alma valente, tinha mexido com algo que ele julgava enterrado. Era como ver Clara de novo. Mas não era só saudade, era uma segunda chance que ele não podia desperdiçar. Chamou seu advogado, pediu papéis, histórico, qualquer documento. Queria saber da infância de Lia, do passado, do que ela tinha ou não tinha vivido. As informações foram poucas, tristes, cruas. Lia nunca teve certidão de nascimento regularizada, nunca foi matriculada em escola, nunca teve acompanhamento médico. Arthur leu tudo aquilo em silêncio, o maxilar travado. Depois soltou. Ela vai estudar. Vai ter tudo o que minha filha teria, começando agora. E foi assim que apareceu na mansão a professora Elisa. Jovem, bonita, óculos finos no rosto, olhar sério, rígida como o silêncio que carregava. Ela havia sido uma das melhores alunas de uma universidade na capital, mas voltou para o interior depois de uma decepção daquelas que doem para sempre. Não falava muito, mas bastava um olhar para deixar claro que não aceitava desculpas nem preguiça. No primeiro encontro, Elisa colocou os livros sobre a mesa e disse: "Bom dia, Lia. Eu sou sua professora agora. Vamos começar." Lia olhou para os cadernos, para o lápis. Era tudo novo demais. Tão novo que doía. Tentou ler as palavras, mas elas se embaralhavam. Tinha vergonha, frustração, raiva de não entender nada. "Isso aqui é difícil demais, dona", murmurou. "Difícil não é desculpa", respondeu Elisa sem alterar o tom. "Difícil é viver como você viveu até agora. Isso aqui é só papel." A resposta doeu, mas ficou. Lia não desistiu. Mesmo assim, as dificuldades foram muitas. A letra saía torta. Os números não faziam sentido. Lia chorava escondido depois de cada aula, sentindo que nunca seria capaz. Mas sempre depois do choro, vinha Arthur. Ele aparecia do nada, com um copo de leite na mão ou um sorriso cansado. A Clara também teve dificuldade no começo. Ele dizia. Ela ficava brava, amassava o caderno, dizia que matemática era coisa de doido. Lia ria, mesmo com os olhos inchados. Sentia que ali tinha alguém que acreditava nela. O problema é que nem todo mundo acreditava. Na cozinha, no curral, na copa da casa, os sussurros cresciam. "O patrão tá ficando velho, pegou gosto pela mendiguinha. Vai ver, tá tentando substituir a filha que perdeu. Coitado, isso não vai acabar bem." Lia ouvia de longe. Fingia que não, mas ouvia. Até que um dia ouviu tudo. Ficou atrás da porta da lavanderia, onde duas empregadas conversavam alto. "Aquela menina nem devia estar aqui. Tinha que estar na escola do povo, não nessa casa. Aposto que tá roubando comida", disse uma. "E o patrão? Parece cego. Tá tratando como se fosse da família. Só pode ser remorso." Lia não aguentou. O mundo girou. O peito apertou. Saiu correndo. Correu sem direção. Pela estrada, pelo mato, pelo mesmo caminho onde encontrou Valente. E o cavalo correu atrás, relinchando alto, até alcançá-la. No meio do matagal, Lia caiu de joelhos. "Eu não devia estar aqui, Valente", soluçava. "Eu sou só um erro, só um problema." Valente se aproximou, encostou o focinho no ombro dela. Um gesto de animal, mas também de alma. Era como se dissesse: "Você é forte." Foi assim que Arthur os encontrou. De carro, farol ligado, a luz cortando o escuro do mato. Desceu devagar, se aproximou. Lia, suja de terra e choro, nem tentou fugir. "Por que fugiu?" perguntou ele com a voz baixa. "Porque eles estão certos.
Eu não devia estar aqui. Eu sou só uma menina de rua. Arthur ajoelhou-se ao lado dela. Tocou o rosto sujo com a palma da mão, com carinho que só quem perdeu um filho sabe dar. Escuta bem o que eu vou te dizer, Lia. Você não é caridade. Você é promessa. Você é a chance de fazer tudo certo dessa vez. Você não está aqui para me dever nada. Está aqui porque o mundo precisa te ver. E eu também. Lia o olhou. Os olhos dele não tremiam. Não era pena. Era verdade. Ela se jogou no colo dele. Chorou tudo o que tinha guardado desde que nasceu. A partir daquela noite, os empregados não sussurraram mais. Arthur não gritou. Só olhou um por um e ninguém mais ousou duvidar da menina. Na manhã seguinte, Lia voltou às aulas com a cabeça erguida. Escreveu a primeira frase sozinha, sem ajuda. Meu nome é Lia e eu tô aprendendo a escrever minha história. A manhã começou com o céu encoberto e o vento soprando mais frio que o normal. Era como se até a natureza soubesse o peso do dia que Lia teria. Não havia barulho na mansão, não havia risos, nem movimentação. Só o som do cavalo valente respirando lento no estábulo e o cheiro de terra molhada pela garoa da madrugada. Arthur estava pronto, de terno escuro, gravata frouxa, um olhar distante. Havia chamado Lia bem cedo, sem dar muitos detalhes. Apenas pediu que ela se vestisse com simplicidade. Ela obedeceu, como sempre fazia quando o tom dele baixava. Era o tipo de silêncio que dizia mais que qualquer palavra. No carro, o trajeto foi longo. A menina olhava as plantações passando pela janela, sentia o coração apertar sem saber bem porquê. Até que o carro parou diante de um pequeno portão de ferro, cercado de ciprestes. Arthur desceu sem dizer uma palavra. Lia o seguiu. Caminharam por entre os túmulos, todos bem cuidados, flores recentes. Mas havia um canto mais isolado, sob a sombra de uma árvore enorme. Ali estava a lápide branca com letras douradas. Clara Montes, 10 anos, uma estrela que brilhou rápido demais. Lia ficou imóvel, olhou o nome e engoliu seco. Arthur, ao lado dela, parecia de pedra. Mas os olhos denunciavam o homem por trás do empresário. Foi aqui, disse ele quase num sussurro. Fazem 7 anos. Lia não sabia o que dizer. Apenas observava o jeito como ele tocava a lápide, como se pedisse desculpas com os dedos. Eu deixei de acreditar em milagres no dia que enterrei minha filha. Mas aí, ele respirou fundo, virando o rosto para Lia. Apareceu você. A menina abaixou os olhos. Não sabia como reagir. Sentia que carregava algo que não era seu. Uma dor emprestada, mas viva. Não quero que pense que estou tentando substituir ela, Arthur continuou. Mas você me fez sentir o que eu pensei que nunca mais ia sentir. Esperança. Foi a primeira vez que Lia viu o homem chorar. Lágrimas silenciosas, sem grito, sem cena. Como se o coração dele estivesse derretendo devagar, depois de anos congelado. Depois da visita, tudo pareceu mais quieto. Lia voltou para casa com o peito cheio. Havia algo ali, uma conexão mais forte que o sangue. A professora Elisa, aos poucos, também começou a ver Lia com outros olhos. Ela observava a curiosidade da menina, a vontade de aprender, a forma como ela entendia o mundo com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Lia não era só esperta, era sensível, intuitiva, com uma inteligência que vinha da rua, da dor, da fome. Era um tipo de conhecimento que não cabia em livro. Lia, você já pensou em escrever sobre tudo o que viveu? Perguntou um dia, após uma aula de redação. Para quê? A menina respondeu, encolhendo os ombros. Ninguém quer saber da vida de uma menina da lama. Querem sim, e mesmo que não queiram, você merece contar. Foi Elisa quem a inscreveu sem avisar num concurso de redação da escola rural. O tema era Coragem é... Enquanto isso, um convite inesperado chegou à fazenda. Uma festa na cidade, organizada pelos fazendeiros da elite. Arthur hesitou.
Sabia como aquele mundo podia ser cruel, mas Elisa insistiu. Ela precisa saber que pode ocupar qualquer espaço, mesmo que tenha que lutar por ele. Lia foi vestida com um vestido simples de algodão claro, o cabelo preso com uma fita azul que Dona Sônia emprestou. Quando entrou no salão, todos pararam. Os sorrisos falsos surgiram rápido. As filhas dos fazendeiros, de vestidos caros e sorrisos ensaiados, se aproximaram com falsidade disfarçada. "Você é aquela menina do cavalo, né?" perguntou uma com um sorriso que cortava como faca. "Aqui morava no mato. Deve ser esquisito comer com talher, né?" disse outra rindo. Lia abaixou a cabeça. Tentou sorrir, mas o coração se apertou. Aquilo era um tipo de violência que não deixava marcas na pele, mas rasgava por dentro. Correu até o estacionamento com os olhos cheios de lágrimas, a respiração falha. Foi Arthur quem a encontrou, sentada no chão, o vestido sujo, os olhos vermelhos. "Elas tão certas", ela disse soluçando. "Eu nunca vou ser como elas." Ele ajoelhou ao lado dela, colocou a mão no queixo da menina e a fez olhar nos olhos dele. "E nem precisa. Você nunca vai ser como elas, porque você é mais. Você viu o chão, Lia. Você conhece a dor. Elas só conhecem o espelho." Foi ali, naquele estacionamento, que a menina entendeu que seu valor não dependia dos olhos de ninguém. Dias depois, o resultado do concurso saiu. Lia tinha vencido, em primeiro lugar. Na frente da escola inteira, ela leu o trecho final do seu texto. "Coragem é segurar a mão de um cavalo machucado e dizer que vai dar tudo certo, mesmo quando o mundo inteiro acha que você não vale nada." Arthur chorou. Elisa também. Até os funcionários da fazenda ficaram emocionados. Naquela noite, Lia subiu para o quarto e, pela primeira vez desde que chegou, dormiu com a janela aberta, sem medo do vento, sem medo do escuro, porque pela primeira vez o mundo parecia querer que ela existisse. O sucesso de Lia começou a brilhar mais forte do que qualquer um esperava. Era impossível ignorar a menina que um dia chegou descalça puxando um cavalo ferido e que agora escrevia poemas, lia com fluência e conquistava olhares de admiração até dos mais duros corações. Só que onde brilha luz demais, a sombra cresce também. Heitor Montes observava tudo com olhos apertados e um sorriso que não chegava aos olhos. Primo de Arthur, era daqueles que vivia à sombra dos outros esperando a chance de dar o bote. Cuidava de parte dos negócios da fazenda por formalidade, mas o que queria mesmo era assumir tudo, ou ao menos garantir que nada interferisse no que ele acreditava ser seu por direito. Lia, com sua humildade e brilho, estava no caminho disso. Não porque quisesse, mas porque incomodava. E quando uma criança pobre começa a receber carinho, respeito e espaço num mundo feito para poucos, há quem enxergue isso como ameaça. Foi numa reunião de família, num almoço morno de domingo, que Heitor deu a primeira estocada. "Tô vendo que a pequena Salvadora virou dona da casa, né?" soltou com um riso seco. Arthur apenas lançou um olhar duro, que bastou para silenciar qualquer resposta. Mas Heitor não recuou. Começou a semear a dúvida onde podia. "Essa menina está enfeitiçando meu primo", dizia, sorrindo com malícia para os funcionários. "Vão ver só. Daqui a pouco está no testamento." As palavras viraram boatos. Os boatos, murmúrios constantes. Ela está armando, está manipulando ele. Veio da rua, já deve saber bem como dobrar homem rico. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Numa manhã chuvosa, o estábulo acordou em alvoroço. Valente, o cavalo que Lia havia salvo e que agora era seu companheiro inseparável, estava no chão. Ferido, agitado, o olhar desesperado. Lia chegou correndo e caiu de joelhos na lama. "Valente! O que aconteceu? Quem fez isso com ele?" O veterinário foi chamado às pressas. Depois de examinar o animal, balançou a cabeça. Sério. "Isso não foi acidente. Tem marca de corte proposital. Alguém sabotou ele." O chão sumiu debaixo dos pés de Arthur. Lia chorava,
agarrada ao pescoço do cavalo, enquanto os funcionários observavam de longe, em silêncio desconfortável. Arthur reuniu todos no salão principal. Estava com os olhos vermelhos, a raiva sufocada por trás do tom grave. Quem tiver feito isso, que saia da minha fazenda agora, hoje mesmo, porque eu vou descobrir e não vou perdoar. 3 empregados pediram demissão naquela tarde. Mas o buraco era mais fundo. Era óbvio para Arthur que aquilo vinha de dentro, mas de dentro da família. Heitor apareceu horas depois, fingindo surpresa. Que tragédia, hein? Mas sabe, Arthur, quando a gente começa a misturar sentimentos com decisões, a coisa costuma desandar. Essa menina aí, ela trouxe mais confusão do que paz. Foi a gota. Arthur se levantou da cadeira e encarou o primo com uma fúria contida. Se eu descobrir que você teve qualquer envolvimento nisso, você vai sair daqui igual entrou, de mãos abanando. Você subestima uma criança, mas ela tem mais coragem no coração do que você teve a vida inteira. Heitor sorriu de canto, como quem sabia mais do que dizia. Lia, ao ouvir tudo escondida atrás da porta, chorou como poucas vezes. Sentia culpa. Sentia que a presença dela era a causa da dor de todos. Valente ferido, Arthur ameaçado. E ela, só uma menina. Arthur a encontrou sentada nos fundos da casa, o rosto inchado, o olhar perdido. Eu devia ir embora, ela disse baixinho. Tudo que acontece de ruim agora é por minha causa. Arthur se ajoelhou diante dela e segurou suas mãos pequenas. A culpa não é sua, Lia. A culpa é de quem tem medo da verdade. Você não trouxe confusão, você trouxe luz. E tem gente que vive tão no escuro que não aguenta ver alguém acender uma vela. Lia apenas chorou em silêncio, mais por alívio do que tristeza. Sentia que mesmo em meio ao caos, ainda havia um lugar ali, e alguém que lutava por ela. Naquela mesma noite, Dona Ana, mãe de Lia, bateu na porta do escritório de Arthur. Estava nervosa, segurando um envelope velho. Eu preciso te contar uma coisa, disse. Arthur estranhou. Fechou a porta e pediu que se sentasse. Ela abriu o envelope e tirou uma fotografia antiga. Nela estava uma criança pequena ao lado de uma menina loira, ambas sorrindo, brincando com bonecas de pano. Era Clara, a filha de Arthur, e a outra era Lia. Isso é impossível, ele sussurrou. Não é, não. Eu trabalhava aqui, anos atrás. Foi bem antes da tragédia. Lia ainda era pequena, eu trazia ela comigo escondido, porque não tinha com quem deixar. As duas brincavam todo dia. Clara adorava Lia, dizia que era como uma irmã, até que tudo aconteceu. Eu fui mandado embora e nunca mais voltei. Arthur levou a mão ao rosto, sentindo o tempo colapsar sobre si. Tudo fazia sentido agora. O porquê de ter sentido uma ligação tão forte com Lia desde o começo. Ela não era só uma menina qualquer. Ela fazia parte da história da fazenda, da história de Clara, da história dele. Você entende agora? Ana disse com lágrimas nos olhos. O destino pode demorar, mas quando ele volta, ele cobra. E essa menina voltou, Arthur. Voltou para terminar o que a vida deixou pela metade. Arthur ficou em silêncio por longos minutos. Depois, levantou, caminhou até a janela e olhou para o pasto, onde Valente se recuperava devagar, e onde Lia, mais uma vez, estava sentada, observando o horizonte. Ali, o passado e o presente finalmente se encontravam. E ninguém seria capaz de apagar essa conexão. Arthur não dormiu naquela noite. Enquanto todos na fazenda repousavam sob o silêncio denso da madrugada, ele caminhava de um lado para o outro no escritório, com os olhos fixos numa fotografia antiga. Era Clara, sua filha. O sorriso largo, os olhos vivos. Ao lado dela, uma menina de traços familiares. Tão familiares que agora pareciam gritar dentro dele. A confissão da mãe de Lia tinha mexido com tudo.
Ana não só confirmou que conheceu Clara, mas também revelou que estava na fazenda no dia do acidente, que Lia e Clara brincavam juntas, que foram quase irmãs, mesmo que por pouco tempo. E isso agora fazia cada gesto, cada olhar de Lia parecer mais carregado de significado. No silêncio da madrugada, Arthur abriu a velha caixa de recordações que guardava desde o dia da tragédia. Cartas, desenhos infantis, laços de cabelo, bilhetinhos rasgados. Entre eles, encontrou algo que nunca tinha lido com atenção. Uma carta, rabiscada com letras de criança, assinada com uma simples letra A. Querida Clara, eu gosto de brincar com você, mesmo que a gente não possa contar para ninguém. Mamãe diz que é nosso segredo, mas eu acho que seu pai ia gostar de mim. A gente se entende. Com amor, A. Ana. O estômago de Arthur revirou. Aquela menina escondida pela mãe no tempo não tinha surgido por acaso. A vida tinha trazido ela de volta. E agora, tudo precisava fazer sentido. Enquanto isso, Lia andava pelos corredores da casa como se algo a chamasse. Os pesadelos haviam começado há dias. Imagens confusas, uma menina chorando num quarto trancado, barulhos de passos pesados, uma boneca jogada no chão. Ela não entendia, mas sentia. Foi numa tarde de domingo, com a mansão quase vazia, que Lia resolveu explorar os quartos do andar de cima. Caminhava devagar, olhando cada porta, até que encontrou uma entreaberta. Empurrou com cuidado. O quarto era diferente. As paredes cor-de-rosa estavam intactas, cheias de adesivos antigos. Os móveis empoeirados pareciam congelados no tempo. Havia livros de conto de fadas, desenhos na parede, e em cima da cama repousava um ursinho velho com um lacinho desbotado. Ao tocar o brinquedo, Lia sentiu algo inexplicável. Um calor no peito, uma tontura suave, e sem entender por quê, chorou. Sentou-se na cama e ficou ali, abraçada ao urso, como se estivesse em casa, como se já tivesse estado ali antes. Os pesadelos, a carta, o olhar de Arthur, tudo parecia apontar para uma verdade mais profunda. Naquela mesma noite, Arthur chamou Ana para uma conversa definitiva. A mãe de Lia estava nervosa. Sabia que não poderia mais fugir do passado. Eu preciso que a senhora me diga tudo, do começo, sem mentiras. Ana respirou fundo e começou. Eu trabalhava aqui. Era empregada, babá da Clara. Minha filha vinha comigo às escondidas, porque eu não tinha com quem deixar. As duas se apegaram uma à outra. Eram como irmãs. Um dia, tudo saiu do controle. A Clara, ela entrou no depósito proibido. Eu estava distraída. Quando ouvi o barulho, já era tarde demais. Por que não me contou isso antes? Arthur perguntou com a voz quebrada. Por que mandaram eu sumir? Me disseram que se eu falasse qualquer coisa, minha filha ia ser levada de mim. Me ameaçaram. E eu tinha medo, muito medo. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos marejados. A culpa o invadia como uma tempestade. Lia não é só uma menina de rua, ele disse com a voz embargada. Ela é o que restou da Clara, a memória viva, a continuação. Enquanto isso, longe dali, Heitor se reunia às escondidas com um homem de aparência suja, blazer amarrotado, olhos sagazes. Quero tudo sobre essa garota, tudo. Vasculhe o que ela foi, onde nasceu, quem são os pais de verdade. Alguma sujeira vai ter, sempre tem. O detetive apenas sorriu. Por dinheiro, eu encontro até o que não existe. Mas Heitor não sabia que quanto mais cavava, mais fundo caía no abismo da própria amargura. Porque a verdade não era sujeira, era redenção. Na manhã seguinte, Lia foi até Arthur. Algo nela estava diferente. O olhar mais profundo, a voz mais firme. Eu entrei no quarto da Clara, sem querer. Desculpa. Não precisa pedir desculpas. Ele respondeu com doçura. Aquele quarto é mais seu do que de qualquer outro agora. Ela sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por longos minutos, olhando o campo pela janela.
Lia então perguntou com um sussurro. A gente já se conhecia, né? Arthur sorriu. A resposta estava nos olhos dele. Sim, mas só agora o mundo permitiu que a gente se reencontrasse. Depois daquele dia, tudo começou a mudar. Elisa percebeu que Lia, mesmo sem entender toda a história, começava a caminhar mais confiante, como se uma parte esquecida de si mesma tivesse finalmente sido entregue de volta. E Arthur, ao vê-la se reconstruindo, tomou uma decisão firme. Ela merece saber tudo, mesmo que a verdade doa. Porque Lia não é mais só uma criança. Ela é a resposta que a vida me deu. E eu não posso mais esconder dela quem ela é. A primeira trovoada caiu no meio da madrugada, rasgando o céu num grito seco. A fazenda inteira tremeu com o estrondo, como se Deus anunciasse que a verdade não podia mais esperar. Dentro da mansão, Arthur andava de um lado para o outro com passos pesados, os olhos vermelhos de noites mal dormidas e o coração mergulhado num abismo sem nome. A tempestade do lado de fora só refletia o caos que explodia por dentro. Ele havia chegado no limite. O passado já não podia mais ser empurrado com silêncio. Lia merecia saber, não amanhã, não depois, agora. Subiu as escadas devagar, parando diante da porta do quarto de Lia. Ouviu o som da respiração calma da menina dormindo e sentiu o peito apertar. Ela não fazia ideia do que estava por vir, nem ele. Mas antes que batesse na porta, o celular tocou. Senhor Montes? Era o segurança da empresa com a voz grave. O senhor precisa ver isso. É urgente. Arthur desceu imediatamente. E o que viu congelou seu sangue. Num site de notícias locais, estampado em letras garrafais, estava escrito: milionário acoberta menina com passado ilegal. Lia foi adotada clandestinamente. Abaixo, fotos de Lia saindo do colégio, a imagem dela abraçando o valente no estábulo e recortes de documentos alterados, supostos registros de adoção e transferências bancárias. Tudo forjado, tudo sujo, tudo armado. Heitor tinha conseguido o que queria. Usando o detetive que contratou às escondidas, ele plantou mentiras bem elaboradas para manchar o nome de Lia e, por tabela, derrubar Arthur. O barulho foi imediato. Telefone tocando sem parar. Repórteres na entrada da fazenda. Jornalistas cercando o colégio rural. A cidade, antes encantada pela história da menina valente, agora a tratava como uma farsante. Na escola, o golpe foi ainda mais cruel. Lia chegou tímida, como sempre, mas foi recebida por olhares frios e cochichos altos o suficiente para machucar. Fingida, gritou uma menina do fundo do corredor. A mendiga que enganou o rico, zombou outra. Lia apertou os cadernos contra o peito e correu até a sala de aula. Elisa tentou protegê-la, mas a diretora, pressionada pelos pais da elite local, foi clara. Professora Elisa, a senhora está dispensada. Não queremos mais ideologias aqui dentro. Elisa saiu de cabeça erguida, mas com o coração despedaçado. Antes de partir, abraçou Lia e sussurrou: a verdade não grita, mas ela resiste e ela sempre vence. Na fazenda, Arthur estava furioso. A imprensa montava acampamento na entrada. Era o tipo de escândalo que se espalhava como fogo em palha seca. Ele respirou fundo, vestiu o paletó e saiu para enfrentar os microfones. Em frente aos repórteres, sem nenhum papel nas mãos, apenas o peito aberto, ele disse: Lia não é minha protegida. Ela é minha filha do destino. Não preciso de papel timbrado para dizer o que o coração já escreveu. Ela não enganou ninguém. Quem tenta enganar são os que têm medo de ver alguém pequeno crescer. Eu não vou deixar que sujem o nome dela, porque foi ela quem limpou o meu. O vídeo viralizou em minutos. Milhares de visualizações, comentários divididos. Mas dentro de Lia, mesmo com o apoio de Arthur ecoando em toda parte, a dor já estava feita. Ela sentia vergonha, culpada por causar confusão, por ser o centro do tumulto. E mais uma vez, quando ninguém notou, ela fugiu.
Foi para onde tudo começou, para o matagal, o mesmo onde encontrou Valente pela primeira vez. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava encharcado. Lia caminhava devagar, com os pés sujos, o rosto molhado. Dessa vez, não pela chuva, mas pelas lágrimas. Por que tudo isso? Sussurrou. Porque o mundo não me deixa em paz. E foi então que ouviu. Um barulho de passos, um galho quebrando, e uma figura surgiu entre os arbustos. Um homem de roupas velhas, barba mal feita, olhar cansado. Não precisa ter medo, disse ele. Eu sei quem você é, e eu sei o que aconteceu com Clara. Lia recuou um passo. O homem ergueu as mãos em paz. Eu trabalhava na fazenda. Era caseiro há muito tempo. No dia do acidente, eu vi tudo e eu nunca consegui esquecer. A menina ficou imóvel. Cada palavra dele parecia pesar mais que a anterior. A Clara entrou no depósito, porque ela ouviu uma discussão. Ela viu um papel. Ela entendeu o que não devia. O problema não foi a queda. O problema foi o motivo dela estar lá. O que você está dizendo? Lia perguntou quase sem ar. Eu estou dizendo que o que aconteceu com ela não foi um acidente. O mundo parou. Lia sentiu o chão sumir. As mãos tremiam. A cabeça girava. Mas o homem continuou. Ela ia contar. Mas alguém não deixou. E foi por isso que... Bom, você já sabe o resto. Ele então estendeu um envelope. Dentro estavam fotos antigas, cópias de documentos e uma carta da própria Clara. Essa carta nunca chegou ao pai dela. Eu escondi por medo. Mas agora eu sei que é você quem tem que ver. Lia segurou o envelope com as mãos trêmulas. Sentia que dali em diante nada mais seria igual. A carta de Clara estava ali, nas mãos de Lia, como se tivesse atravessado o tempo só para alcançá-la. O papel, amarelado pelos anos, tremia entre os dedos dela. O envelope, marcado pela umidade da floresta e pelas mãos de quem escondeu segredos por medo, continha verdades demais para uma menina tão pequena carregar sozinha. Ela leu, linha por linha, com os olhos queimando e o peito apertado. Clara descrevia o que viu numa tarde qualquer. Papéis rasurados, contas que não batiam, dinheiro que desaparecia dos cofres da fazenda. E mais, um nome repetido nas folhas. Heitor. Clara tinha descoberto fraudes e tinha contado ao caseiro. Dizia que precisava mostrar ao pai, que ninguém mais podia saber até ela entender tudo. Dizia que ia esperar a hora certa, mas essa hora nunca chegou. Lia voltou para casa com a carta guardada no bolso, o coração em chamas e a mente pesada. Aquela noite seria a mais longa da sua vida. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, foi até o escritório de Arthur. Ele estava acordado, de olhos vermelhos, sem dormir há dias. Lia entrou em silêncio, fechou a porta com cuidado e colocou a carta sobre a mesa. Eu sei que você amava ela mais do que tudo. Mas tem coisas que você não sabe e que você precisa saber. Arthur leu cada linha, com o rosto endurecendo a cada palavra. Ao terminar, levantou-se da cadeira como se o mundo tivesse desabado de novo. Isso não pode ser verdade, balbuciou com os olhos arregalados. Clara era só uma menina. Ela não podia. Ela podia sim. Lia cortou, com firmeza. E ela tentou contar, mas não deixaram. Por um momento, Arthur quis negar. Quis fugir da ideia de que algo tão sujo estivesse por trás da morte da própria filha. Mas aos poucos, fragmentos esquecidos começaram a surgir. A discussão entre Clara e Heitor dias antes do acidente. O sumiço dos documentos. O sumiço do próprio caseiro que nunca prestou depoimento. Tudo começou a fazer sentido. Um sentido cruel, que doía só de pensar. Na mesma noite, Heitor, agora desesperado com o barulho que Lia começava a fazer, procurou o antigo caseiro. O homem estava escondido, mas não inacessível. Escuta aqui, disse Heitor, entregando um maço de dinheiro. Isso tudo pode desaparecer.
Ninguém precisa saber o que você viu. Ninguém precisa se machucar de novo. Mas o que ele não sabia é que a poucos metros dali, atrás de um galpão velho, Lia gravava tudo. Cada palavra, cada suborno, cada tentativa de silenciar a verdade. Com as mãos tremendo, mas com a coragem de quem já tinha perdido tudo uma vez. Na fazenda, o ambiente ficou tenso. Funcionários evitavam os corredores principais. Arthur trancado no escritório. Lia, mais calada que nunca, andava com os olhos no chão e o coração no limite. E como se não bastasse, Valente, seu companheiro de todas as horas, começou a definhar. O cavalo que a salvou, o mesmo que ela salvou. Agora deitava no estábulo, fraco, sem forças. O veterinário o examinou com um olhar duro e respirou fundo. Ele está morrendo, Lia. Não tem mais o que fazer. Ela não chorou, não na frente de ninguém. Mas naquela noite dormiu no chão do estábulo, com a cabeça encostada no pescoço do animal. Sussurrava baixinho como fazia lá no começo. Não vai embora agora. Fica só mais um pouco. Você é o último pedaço dela que eu tenho. Enquanto isso, Arthur via sua vida desabar. A história da carta, as gravações, a imprensa pressionando, a cidade dividida. O mundo parecia querer que ele escolhesse manter o silêncio ou encarar os fantasmas. Ele escolheu. Reabram o inquérito, disse ao telefone sem hesitar. Eu quero saber quem matou minha filha. A decisão caiu como uma bomba. Heitor, acuado, tentou inverter o jogo mais uma vez. Convocou uma coletiva de imprensa informal em frente à prefeitura da cidade e fez o discurso mais sujo que podia. Essa menina, essa tal de Lia, manipulou meu primo. Se infiltrou na nossa vida, trouxe caos e mentiras. É uma aproveitadora. Está tentando reescrever uma história que não é dela. A multidão se dividiu. Parte aplaudiu. Parte ficou em silêncio. Outros murmuraram. Na mesma noite, um tribunal popular se formou, como costumava acontecer nas cidades pequenas, quando a verdade e a mentira se misturavam. No meio da praça, com todos os olhares voltados para ela, Lia subiu no banco da fonte sozinha, com a carta de Clara numa mão e o celular com a gravação da chantagem na outra. A voz dela, apesar de baixa, cortou o silêncio. Eu sou o que vocês jogaram fora, uma menina da lama, uma suja, uma esquecida. Eu nunca pedi nada, mas eu dei tudo. Dei minha coragem, meu amor, meu silêncio, e mesmo assim me acusam de mentir, de manipular, de não merecer estar aqui. Ela respirou fundo, levantou a carta. Clara era como uma irmã para mim. Eu era só uma criança, mas eu lembro do jeito que ela me abraçava. E hoje, essa carta é tudo o que resta da voz dela. Ela tentou gritar. E vocês calaram. Eu não vou deixar que façam o mesmo comigo. Mostrou então a gravação. A voz de Heitor oferecendo dinheiro. Silêncio. Murmúrios. Olhares se cruzando. A verdade dói. Mas ela não morre. Nem enterrada. Nem esquecida. Ela espera. Esperou 7 anos por esse momento. Do fundo da multidão, Arthur apareceu. Subiu no banco ao lado de Lia e com a voz firme declarou: ela é minha filha, não de sangue, mas de alma, e quem tocar nela vai enfrentar a justiça e a minha ira. Diante daquela cena, não houve mais o que dizer. Valente morreu naquela noite, silencioso, com o focinho encostado no rosto de Lia, como se soubesse que seu papel ali havia terminado. Mas não foi em vão, porque agora ninguém mais calaria aquela menina. Valente respirava com dificuldade. O corpo pesado, deitado sobre a palha macia, já não respondia mais. Os olhos, antes vivos, brilhavam agora com um cansaço sereno, como se ele soubesse que sua missão havia chegado ao fim. Lia não soltava a cabeça dele. Estava ali, deitada ao seu lado, o rosto colado ao pescoço quente do cavalo que mudou sua vida. Não vai embora, Valente. Por favor. Ela sussurrava, a voz embargada, os olhos vermelhos. Fica comigo. Só mais um pouquinho.
Mas o tempo não pedia licença. E quando o dia começava a nascer no horizonte, banhando a fazenda com tons alaranjados, Valente soltou um último suspiro. Foi leve, silencioso, um sopro de despedida. Lia não gritou, não caiu, não desabou. Ela apenas o abraçou mais forte, como se quisesse segurar dentro de si aquele instante para sempre. No campo, tudo parecia parar. Os passarinhos ficaram em silêncio. O vento cessou. Até o céu parecia entender a dor que descia sobre aquela menina. Na mesma hora, Arthur sentiu um aperto no peito. Estava na varanda, olhando para o nada quando sentiu a ausência. Era como se uma parte dele também tivesse ido embora. Valente era o último elo físico com Clara, com o passado, com tudo que ele construiu e também perdeu. Agora, restava apenas a menina e a esperança que ela representava. O enterro foi feito no campo onde tudo começou. Lia escolheu o lugar. Debaixo do carvalho que fica na entrada da trilha, onde escutou o relincho de socorro. Cavaram a terra com cuidado, colocaram flores. Arthur mandou esculpir uma pedra com a inscrição: Valente, o cavalo que trouxe uma menina até a vida, e a vida até nós. Lia ficou ali por horas, sem dizer nada, só olhando. No fim da tarde, voltou para casa, sentou à escrivaninha do quarto e começou a escrever. Uma carta, não para ninguém vivo, mas para ele. Valente, eu não sabia quem eu era até te encontrar. Eu achava que era só mais uma, mas você me fez ver que até o que está ferido pode ser forte. Você me levou até mim mesma, e isso eu nunca vou esquecer, nunca. Dobrada com cuidado, a carta foi colocada dentro de um potinho de vidro e enterrada ao lado da lápide. Uma promessa silenciosa. Um pedaço de amor guardado na terra. Dias depois, uma surpresa. Elisa retornou à fazenda, de malas na mão, os olhos firmes e uma expressão que misturava saudade com propósito. Eu fiquei sabendo de tudo, disse ao ser recebida por Lia no portão. E se alguém ainda acha que você está sozinha nessa história, vai ter que me enfrentar primeiro. O abraço que deram foi mais que um reencontro. Foi um pacto de luta, de proteção, de família. Elisa passou a morar na casa de hóspedes com a família de Lia, ajudando nos estudos da menina e também assessorando Arthur. Agora, mais do que nunca, precisavam de união, porque as verdades estavam se levantando, uma a uma. O detetive, o mesmo contratado por Heitor, mas agora agindo com ética, voltou à fazenda com uma nova descoberta. Vasculhando as lareiras antigas da casa principal, encontrou algo escondido entre os tijolos soltos. Um caderno azul de capa gasta. Era o diário de Clara. As páginas, repletas de caligrafia infantil, continham anotações simples, mas reveladoras. Ela falava sobre a briga feia com o primo, sobre as contas estranhas da fazenda e o medo que começou a sentir de que alguma coisa ruim acontecesse. No fim, um bilhete escrito com letras trêmulas. Se eu não conseguir contar tudo para o papai, espero que ele um dia descubra por si mesmo. Arthur leu o diário todo de uma vez. As mãos tremiam, o coração parecia bater fora do peito. Cada linha era uma punhalada, mas também uma chave. As peças que faltavam finalmente se encaixavam. Heitor não era só invejoso ou ambicioso, ele era perigoso. E Clara tentou avisar, mas foi calada. No dia seguinte, Arthur chamou todos os funcionários e parentes para uma reunião na sala principal da casa. O ambiente estava carregado. Heitor apareceu com sua arrogância habitual, sem saber o que o aguardava. Hoje, começou Arthur segurando o diário nas mãos. Eu vou libertar minha filha e vou fazer justiça pela menina que todos tentaram silenciar. Leu em voz alta as páginas mais importantes do diário, cada linha, cada sentimento de Clara, as acusações, o medo, a intenção de denunciar. Heitor tentou rir. Um diário de criança? Isso é o que você tem? Vai jogar tudo pro alto por conta de papel de menina mimada? Mas o silêncio da sala já dizia tudo.
Ninguém acreditava mais nele. O que vinha de Lia, agora, era verdade absoluta. Heitor se irritou. Levantou-se e bateu na mesa. Isso tudo é uma palhaçada. Eu sou o único Montes legítimo aqui. Eu sou herdeiro. Essa fazenda é minha por direito. Foi aí que Arthur se levantou. Você tem razão. Essa fazenda não é mais minha. Todos ficaram em choque. O ar sumiu da sala. Heitor sorriu triunfante. Ótimo, então assina os papéis. Mas Arthur continuou. Porque ela nunca mais será de homem nenhum. A partir de hoje, toda essa terra, todos os bens, todas as contas pertencem a uma fundação. Uma fundação que leva o nome de quem mais fez por este lugar, Lia. O impacto foi imediato. Heitor gritou, esmurrou a mesa, saiu cuspindo ódio. Mas era tarde. Eu perdi minha filha uma vez e deixei que o silêncio me cegasse. Mas não vou perder outra, porque Lia salvou mais do que um cavalo. Ela salvou o que restava de mim. Lia, com os olhos cheios de lágrimas, se levantou e foi até Arthur. Abraçaram-se ali, diante de todos, uma cena que ninguém jamais esqueceria. A promessa feita ao lado de Valente agora era cumprida. Não haveria mais segredos, não haveria mais medo. Lia, enfim, tinha raízes, tinha futuro, tinha uma missão. As primeiras manchetes estouraram na internet como uma bomba. Milionário doa toda a fortuna à ex-mendiga. Fazendeiro entrega império à menina pobre que salvou seu cavalo. Fundação Lia Montes promete mudar o destino de jovens esquecidos. Era como se o país todo tivesse parado para prestar atenção na história que vinha se construindo em silêncio, há meses, nos campos esquecidos de uma fazenda interiorana. Lia não sabia como lidar com aquilo. Não estava acostumada com câmeras, microfones, gente elogiando, nem com palavras bonitas demais. Continuava acordando cedo, tomando café com os pais na cozinha simples da casa de hóspedes, estudando com Elisa e visitando o túmulo de Valente com flores novas toda semana. Mas a sensação de que o mundo agora enxergava o que antes ninguém via era difícil de explicar. Arthur, por sua vez, parecia mais leve, como se tivesse finalmente respirado depois de anos afogado no próprio silêncio. Só que nem todo mundo aceitou aquela paz repentina. Heitor, que perdera tudo, o prestígio, os negócios, a pose de herdeiro, agora estava movido por algo pior que inveja, ódio. Foi por isso que ele entrou com um processo. Não contra Lia diretamente, mas contra Arthur. Acusava o primo de incapacidade mental. Dizia que ele havia sido manipulado emocionalmente, que a fundação era um golpe sentimental armado por uma menina esperta e sua mãe. A alegação era simples e cruel. Arthur Montes não está em plenas faculdades mentais. A notícia caiu como um veneno. Arthur, no entanto, manteve a calma. Reuniu seus advogados. E mais uma vez, foi Lia quem o surpreendeu. Eu quero testemunhar, disse com os olhos firmes. Eu não vou deixar que façam isso com você. O julgamento foi marcado para uma semana depois. Um pequeno tribunal no centro da cidade virou palco de um drama que mexia com todos. De um lado, o homem rico que decidiu mudar tudo. Do outro, o parente que queria voltar ao controle. E no meio, a menina que já tinha perdido demais para se calar. Elisa foi a primeira a subir ao púlpito. Eu sou professora. Vi essa menina aprender, crescer e transformar tudo ao redor com a força da educação. E vi esse homem renascer. O que aconteceu aqui não foi loucura. Foi amor. Foi justiça. Depois vieram os pais de Lia. Ana, com a voz trêmula, contou como tudo começou. Raimundo, com simplicidade, falou sobre o trabalho na fazenda, sobre os olhos do patrão, sobre o respeito que nunca tinham visto antes. A verdade ia se impondo com firmeza, mas foi Lia quem calou o salão. Vestida com uma roupa simples, sentou-se diante do juiz, os pés balançando do banco, as mãos no colo. Eu não sei usar palavras difíceis, mas eu sei o que é ver alguém mudar. Eu vi o Sr. Arthur acordar de um lugar escuro, e isso não tem nada a ver com doença, tem a ver com sentir.
com o amar. Ele não perdeu a razão. Ele encontrou. Fez uma pausa, olhou para o juiz e continuou. Ele podia ter me dado uma esmola, mas me deu uma casa. Podia ter me dado comida, mas me deu um caminho. E quando ninguém mais me olhava, ele me viu. Isso não é loucura. Isso é humanidade. O salão se encheu de silêncio. Um silêncio que dizia tudo. O juiz leu os papéis, ouviu os testemunhos, respirou fundo e bateu o martelo. A fundação é legítima. A decisão de Arthur Montes foi consciente, documentada e respaldada por testemunhos. O processo está encerrado. Do outro lado do salão, Heitor se levantou em fúria. Foi contido por seguranças, mas não antes de soltar. Isso ainda não acabou. Essa história vai afundar com vocês. Eu juro. Lia não respondeu, só olhou para ele com pena, porque sabia que aquele homem já estava vencido, não por ela, nem por Arthur, mas pela própria escuridão. Na saída do tribunal, no meio da agitação, Arthur cambaleou. Patrão! Um funcionário correu para ampará-lo. Lia correu até ele. Os olhos dele já estavam baços, a pele pálida, o corpo pesava. Ele está passando mal. Chama uma ambulância. O hospital mais próximo era pequeno, mas a equipe agiu rápido. Exames, máquinas, tubos. E o diagnóstico veio como uma sentença delicada. Problema cardíaco grave. O coração de Arthur estava fraco. Muito fraco. Lia não saiu do lado dele nem por um segundo. Dormiu sentada, comeu pouco, ignorou os telefonemas, os repórteres, o mundo. Tudo que importava era aquele homem ali, deitado, lutando para ficar. Num fim de tarde, com o quarto banhado pela luz alaranjada do sol, ele abriu os olhos. A respiração ainda fraca, mas presente. Encontrou Lia ali, sentada ao lado da cama, segurando sua mão com firmeza. Eu tô aqui, ela disse, com a voz embargada. Não vou deixar o destino me tomar você também. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Você já me salvou uma vez, murmurou. Agora, só quero que você viva. Viva com tudo que é, com tudo que se tornou. Lia segurou as lágrimas, mas não conseguiu impedir uma que escorreu devagar, silenciosa, como uma oração. Arthur continuou. Você é minha herdeira, Lia, mas não de dinheiro, de alma. Você é o que eu deixo para o mundo, e se eu for agora, eu vou em paz. Não, senhor Arthur. Lia apertou a mão dele. O senhor vai ver essa fundação crescer, vai ver crianças entrando na escola com o nome da sua filha. Vai ver a história que a gente começou terminar certa. O monitor do lado piscava devagar. O ritmo era lento, mas constante. Ela ficou ali, contando histórias, relembrando momentos, falando de Valente, da carta, do cheiro da terra molhada depois da chuva, do jeito que a fazenda respirava ao amanhecer. E no fundo do quarto, num retrato antigo pendurado na parede, o rosto de Clara parecia sorrir. Quando o carro retornou à fazenda pela estrada de terra batida, ninguém ousou dizer uma palavra. Os empregados estavam perfilados em silêncio, como se presenciassem algo sagrado. No banco de trás, com os olhos levemente inchados e o corpo visivelmente mais frágil, Arthur Montes observava os campos como quem reencontra a própria alma. Ele havia vencido outra batalha. Não com armas nem dinheiro, mas com coragem e amor. E agora voltava para casa, diferente, mais leve e, ao mesmo tempo, mais inteiro. Lia o esperava no portão. Quando o viu descer do carro, correu até ele com os olhos marejados e o sorriso que só se dá para quem a gente ama de verdade. Bem-vindo de volta, Sr. Arthur. Ele sorriu e, com a mão trêmula, segurou o rosto dela com ternura. Ana não me chama mais de senhor. Agora, a gente anda lado a lado. Entraram juntos pela porta da frente da mansão, como pai e filha de almas entrelaçadas. Nos dias que se seguiram, Lia passou a acompanhar Arthur em tudo. Cada reunião, cada telefonema, cada decisão da fundação. Sentava ao lado dele na cadeira que antes ficava vazia, ou ocupada por alguém que só pensava em poder.
E foi numa dessas reuniões que Lia surpreendeu a todos. Diante de uma mesa cheia de investidores engravatados, apresentou, com a ajuda de Elisa, um novo projeto da Fundação, um centro de acolhimento para crianças abandonadas. A gente vai chamar de Casa Valente, disse ela com firmeza, porque foi ele que me encontrou. E agora é a nossa vez de encontrar outras crianças como eu. Houve silêncio, depois aplausos. E no rosto de Arthur, um orgulho que ele já não conseguia disfarçar. A ideia saiu do papel em semanas. A fazenda, que antes só produzia gado e leite, agora abrigava sorrisos, brinquedos, livros, vozes que antes só conheciam o silêncio da exclusão. Elisa foi nomeada diretora do centro. Dona Ana, mãe de Lia, cuidava da cozinha comunitária. Raimundo cuidava dos jardins e recebia cada criança com um sorriso de quem sabia o que era não ter ninguém. A fundação se tornava maior do que eles imaginavam. E Lia começava a escrever. Sentada no mesmo quarto onde um dia chorou de vergonha, ela agora escrevia com coragem. Chamou o livro de O Cavalo e a Menina. Era simples, era verdadeiro. Era o reflexo da história que estava transformando não só uma vida, mas muitas. Certa noite, enquanto relia o primeiro capítulo, foi interrompida por uma batida na porta. Elisa entrou devagar, com um envelope na mão. Tem alguém querendo te ver. Lia desceu e, ao chegar na varanda, congelou. Era Heitor. Mas ele já não era o mesmo. A postura orgulhosa tinha sumido. O terno caro agora era surrado. Os olhos, outrora frios, estavam pesados. O rosto cansado, derrotado. Eu só queria... gaguejou, tentando se manter firme. Falar com o Arthur. Lia apenas assentiu e o conduziu até o antigo escritório. Arthur estava sentado, lendo um relatório da fundação. Ao ver o primo, ergueu os olhos devagar. O que você quer? Perdão. A palavra saiu seca, quase invisível. Arthur não respondeu de imediato. Fechou o relatório, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou bem dentro dos olhos do homem que tentou destruir tudo. Eu posso te perdoar aqui dentro, disse, tocando o peito. Mas isso não muda o que você fez. A Clara, o Valente, a Lia... Nenhum deles merecia o que sofreu. Você teve tudo, Heitor, e escolheu o pior. Agora vai ter que viver com o que sobrou. Heitor abaixou a cabeça e saiu em silêncio, para nunca mais voltar. Alguns dias depois, a fazenda organizou um evento especial para apresentar oficialmente a Casa Valente à comunidade. A imprensa veio. Crianças de várias regiões foram trazidas por abrigos parceiros. E o nome de Lia ecoava entre os aplausos, os olhares emocionados e os corações tocados. Durante o evento, enquanto as crianças corriam pelos jardins, riam nos balanços, abraçavam funcionários, Lia subiu no pequeno palco improvisado e pegou o microfone. Estava nervosa, mas confiante. Eu não sou diferente de vocês, disse, olhando para os olhos atentos das crianças. Eu também dormi no chão. Eu também fui esquecida. Eu também achei que ninguém ia me querer. Mas um cavalo me encontrou. E depois, um homem bom me escutou. E agora, eu tô aqui. E eu quero que cada um de vocês saiba. Vocês também merecem ser escutados, ser amados, ser lembrados. Aplausos explodiram. Muitas crianças choraram. Algumas correram para abraçá-la. Uma delas, pequenininha, com a roupa muito maior que o corpo, segurou sua mão e perguntou: "Você é de verdade?" Lia ajoelhou, olhou nos olhos da menina e respondeu: "Eu sou, e você também." Nunca esquece disso. Mais tarde, já com o sol se pondo, Arthur foi chamado ao palco para falar. Estava mais fraco, sim, mas o coração dele parecia mais jovem do que nunca. Pegou o microfone, olhou para a plateia e sussurrou, com lágrimas nos olhos: "A minha filha voltou, não do céu, mas da terra, que ela mesma salvou." Silêncio. Depois, uma salva de palmas que ecoou por toda a fazenda.
Aquela noite terminou com música, sorrisos, abraços e esperança. Mas o que ficou mesmo foi a certeza de que algo novo havia nascido, algo que ninguém mais poderia apagar. E ali, entre árvores, luzes suaves e lembranças vivas, uma nova geração começava a florescer. O que antes era desconfiança virou aplauso. Onde antes sussurravam humilhações, agora ecoavam elogios. Nas padarias, nos ônibus, nas escolas, nas esquinas. Todos sabiam o nome Lia Montes, mas mais que o nome, conheciam a história e choravam com ela. Porque não era apenas a jornada de uma menina, era o reflexo de tantas outras vidas que também tinham sido esmagadas pela falta de oportunidade, de voz, de amor. A cidade, que antes fechava os olhos ao vê-la pedindo pão nos semáforos, agora lhe estendia convites. Convites para contar sua história em escolas, projetos sociais, centros culturais. Lia, sempre humilde, sentava-se diante de crianças e jovens e dizia com simplicidade e verdade: eu não sou melhor que ninguém, só tive alguém que me escutou, e isso me deu força para continuar. Certa tarde, num auditório lotado de adolescentes, uma menina levantou a mão e perguntou: e quando você teve medo, Lia? Porque eu tenho muito. Lia sorriu com os olhos marejados. Todo dia. Mas eu aprendi que coragem não é não ter medo. É continuar, mesmo tremendo. A plateia explodiu em palmas. Pais, professores, jovens, todos tocados. A menina que um dia teve vergonha de segurar um lápis, agora inspirava um país inteiro. A comoção cresceu tanto que um dos maiores jornais do país decidiu fazer uma matéria especial. Um jornalista conhecido, acostumado a entrevistar políticos e celebridades, foi até a fazenda. Esperava encontrar uma menina treinada, montada num personagem de marketing. Mas o que encontrou foi Lia, de jeans simples, cabelo amarrado, lavando a varanda da Casa Valente ao lado de outras crianças. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de começar a entrevista. E quando perguntou qual foi o dia mais importante da sua vida, Lia olhou para o campo, respirou fundo e respondeu: aquele em que eu ouvi o relincho. O jornalista ficou sem palavras. E pela primeira vez em anos de carreira, chorou na frente da câmera. A matéria saiu na semana seguinte com o título A Menina que Ouviu um Relincho e Mudou o Mundo. Empresários de todo o Brasil começaram a entrar em contato com a fundação. Chegaram doações, convites, propostas, mas Arthur e Lia tinham uma regra clara: nada de ostentação. Cada centavo seria para quem precisa. Assim, novos centros começaram a ser planejados, em cidades vizinhas, em capitais, em comunidades esquecidas. Era uma rede de cuidado, como se sementes fossem jogadas pelo vento, florescendo onde menos se esperava. Mas a maior emoção de todas veio num reencontro inesperado. Durante uma visita a um dos abrigos parceiros, Lia reconheceu um menino sentado no canto. Os olhos fundos, o corpo magro, a expressão dura. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e disse: é você, não é? O Pedro. Ele a olhou desconfiado, mas ao ouvir o nome, o rosto se desfez. E os dois se abraçaram. Pedro tinha vivido com Lia nas ruas, quando ela ainda catava latinhas e dormia em caixas de papelão. Era como reencontrar um pedaço do próprio passado. Eu achei que você tinha sumido para sempre, disse ele. Eu quase sumi, mas agora a gente pode aparecer juntos. Você vem comigo? Ele foi, e não foi o único. Aos poucos, a fundação virou abrigo de histórias partidas, corações remendados, e todos tinham lugar ali. Foi numa dessas noites, sentados na varanda, que Elisa teve uma ideia. A gente podia fazer uma escola, mas não qualquer escola. Uma escola onde todos aprendem juntos. Pobre com rico, branco com preto, doente com saudável. Um lugar onde ninguém tenha vergonha de aprender. Lia vibrou. Arthur sorriu, emocionado. Pode começar os planos. Vai se chamar Escola Clara Valente. A fazenda, como símbolo da transformação, também precisava mudar de nome.
E numa cerimônia simples, sem pompa, Arthur anunciou diante de moradores da cidade, crianças e amigos: a partir de hoje, este lugar não é mais a Fazenda Montes, é a Fazenda Clara Valente. Porque foram elas que deram sentido a tudo isso. Foi aplaudido de pé e chorou como uma criança. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lia foi até o campo. Precisava respirar. Sozinha, caminhou até o velho carvalho onde Valente foi enterrado. Levava flores nas mãos. Sentou-se por um tempo e, quando se levantou para voltar, viu algo se mexer no pasto. Era um potro, jovem, esguio, com os olhos assustados. Estava só, com o pelo sujo e o casco ferido. Ela se aproximou devagar, como fez naquele dia distante. Estendeu a mão, sussurrou palavras calmas, e ele não recuou. Você veio continuar a história, né? Disse sorrindo. O potro relinchou, e ela riu como se Valente tivesse respondido. Na manhã seguinte, todos estavam reunidos no campo para assistir algo especial. Lia, com o potro já de sela, subiu devagar, os olhos brilhando, o coração batendo forte. Quando o animal se ergueu sobre as patas e ela manteve o equilíbrio, um grito de emoção cortou o ar. E quando ela cavalgou livre pelos campos, o vento nos cabelos, os braços abertos, a boca sorrindo, todos aplaudiram. Porque a menina que um dia andou descalça, fugindo da fome, agora voava em liberdade. Naquela manhã, o céu parecia mais azul do que nunca. Um tipo de azul que carregava um aviso. Algo grande estava prestes a acontecer. Desde cedo, uma multidão se formava diante da entrada principal da antiga fazenda, agora chamada com orgulho por todos de Fazenda Clara Valente. Crianças com uniformes coloridos, pais segurando celulares tremendo de emoção, jornalistas posicionados como em grandes coberturas nacionais. Mas ninguém queria perder o momento em que uma história de dor, fé e recomeço se tornaria uma escola. Arthur, de terno claro e expressão serena, segurava uma tesoura simbólica nas mãos. Ao lado dele, Lia, agora com seus cabelos presos com fita branca e o rosto firme, tremia discretamente, não de medo, mas de emoção. Estava prestes a cortar a fita vermelha da Escola Clara Valente. A escola que nasceu de uma carta escondida, de um relincho esquecido e de uma menina que nunca desistiu. Pronta? Arthur perguntou sorrindo. Lia respirou fundo e respondeu. Sempre estive. A tesoura deslizou e a fita caiu. O barulho da fita se partindo foi abafado por um mar de aplausos. Choros discretos se misturaram aos sorrisos. Não era só a inauguração de uma escola, era a consagração de um novo caminho. Ali, naquele chão, as crianças não seriam medidas pelo dinheiro dos pais, pela cor da pele ou pela marca da roupa. Ali, todo mundo começava do zero, junto. As primeiras aulas começaram na segunda-feira. As carteiras foram ocupadas por crianças da cidade, da zona rural, dos abrigos parceiros, dos lares mais humildes e também dos mais ricos, todos juntos, misturados, sem separações. O uniforme era o mesmo, o lanche o mesmo e, mais importante, o respeito igual. Lia, mesmo sendo fundadora, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Eu quero estudar aqui também, disse diante de Elisa e Arthur. Eu ainda tenho muito para aprender. E ninguém contestou, porque mesmo com tudo o que já havia vivido, Lia sabia que o conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar. A presença dela nas aulas inspirava os colegas. Ela não era só um símbolo, era um exemplo vivo. Foi numa aula de literatura que o momento mais marcante aconteceu. A professora pediu que cada aluno trouxesse uma redação antiga. Lia, tímida, tirou do fundo da mochila um papel amarelado, dobrado, com sua letra ainda trêmula. Essa foi a primeira redação que escrevi quando mal sabia segurar o lápis. Subiu à frente da sala e leu. Coragem é puxar um cavalo machucado pela estrada sem saber se vão bater na gente. Coragem é dormir com fome e mesmo assim sorrir para a mãe. Coragem é seguir mesmo quando ninguém te chama pelo nome. Ao terminar,
A sala estava em silêncio. Depois, como uma onda, os olhos marejados começaram a surgir. Até Elisa, acostumada com os discursos mais duros, enxugava discretamente o rosto. O impacto da escola foi tão forte que começou a atrair a atenção de outras cidades, estados e instituições. Mas, no meio da calmaria, uma figura do passado voltou a rondar os corredores da história. Heitor. Ele apareceu um dia na entrada da escola. Estava magro, roupa simples, olhar sem brilho, não havia arrogância, só desgaste e culpa. Foi Lia quem o viu primeiro. Parou, respirou e se aproximou. O que está fazendo aqui? Eu queria ver com os próprios olhos. A escola, o que vocês fizeram. E ele hesitou. Ver se tem algum lugar aqui. Para mim. Ela o observou por longos segundos. As lembranças dos golpes, das mentiras, da dor, todas cruzaram seu olhar. Mas ali, diante dela, não estava mais o mesmo homem. E por que eu daria um lugar para alguém que quase destruiu tudo? Porque... Ele abaixou os olhos. Talvez eu também precise aprender, nem que seja começando do chão. Houve um silêncio incômodo. Mas então, Lia fez o que ninguém esperava. Todos merecem uma chance de mudar. Até quem quase destruiu tudo. E estendeu a mão. Arthur assistia à cena da varanda da escola. Aproximou-se com a voz embargada e o coração em pedaços de orgulho. Essa é a coragem que nem todos têm, Lia. A de perdoar. Heitor foi designado para ajudar na manutenção. Sem cargo, sem nome em placa, mas com um olhar mais leve. Ele não virou herói, mas começou discretamente sua própria reconstrução. Semanas depois, Lia recebeu uma carta oficial. Vinha com o selo do governo federal. Abriu com mãos trêmulas e olhos curiosos. A leitura foi rápida, mas o conteúdo fez seu coração acelerar. Eu fui convidada para discursar em Brasília, como representante da juventude transformadora do país. A notícia correu como fogo. Elisa chorou. Ana gritou de alegria. Arthur, emocionado, disse apenas: a menina que um dia ninguém ouvia, agora vai falar para o mundo inteiro. Na mesma tarde, Lia voltou à sala de aula. Sentou-se na carteira simples de madeira, abriu o caderno e escreveu no topo da página: Escola Clara Valente, aula de hoje, acreditar. Porque ali, naquele chão plantado com lágrimas, medos e coragem, estava florescendo algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar: esperança verdadeira. A capital federal nunca tinha visto algo parecido. Na grande cúpula do Congresso, os olhos de deputados, ministros, jornalistas e educadores estavam todos voltados para uma menina de 13 anos, de vestido azul claro, cabelos presos com simplicidade e uma presença que transbordava mais do que qualquer oratória preparada. Verdade. Lia Montes subiu ao palco entre câmeras e cochichos. Mas quando pegou o microfone e encarou a multidão, o país inteiro silenciou. Eu não vim aqui para contar uma vitória. Vim contar uma história. Porque vitória a gente só tem quando tem com quem dividir. E então ela começou. Do relincho, do matagal, do cavalo ferido, da estrada poeirenta, dos sapatos furados, dos dias sem pão, da primeira água quente, da casa de hóspedes, do caderno em branco, do medo e da coragem. A plateia chorava. O que me salvou não foi só um homem generoso, foi o olhar dele. Foi ele me enxergar quando ninguém mais via. Se tem uma coisa que eu aprendi é que criança nenhuma nasce errada. A gente erra é quando finge que não vê. Os aplausos vieram como uma onda, muitos de pé, outros abraçados, emocionados. Nos jornais, manchetes fortes estampavam no dia seguinte: a menina que deu nome ao futuro. Lia Montes, 13 anos, é a voz da infância esquecida. Do mato ao ministério, o discurso que fez o Brasil chorar. E ali, entre flashes e promessas, algo concreto nasceu.
O próprio ministro da Educação anunciou, ao final da cerimônia, uma proposta de replicar o modelo da Fundação Clara Valente em todos os estados do país. Não como um projeto assistencialista, mas como uma política pública inspirada na vivência de uma criança que se recusou a ser invisível. Lia ouviu o anúncio com humildade, mas por dentro o coração tremia. Ela queria correr para casa, contar tudo, mostrar a medalha, abraçar Arthur e dizer: "A gente conseguiu." Mas o telefone tocou antes disso. Era Elisa. A voz do outro lado estava embargada. "Lia, volta. É o Sr. Arthur. Ele piorou muito." O chão desapareceu por um segundo. Lia desligou sem conseguir dizer nada. Pegou o primeiro voo. No avião, o silêncio era ensurdecedor. Cada lembrança de Arthur vinha como uma onda. As palavras dele, o jeito que ajeitava o chapéu, o sorriso triste, o orgulho contido. Na chegada à fazenda, o portão estava aberto. A casa em silêncio, o céu cinzento. Ela subiu correndo as escadas. Elisa a esperava na porta do quarto. "Ele está te esperando. Só você." Lia entrou devagar. A respiração do velho homem era fraca, quase inaudível. Estava pálido, mas sorria ao vê-la. "Você foi linda, Lia", disse com dificuldade. "Eu vi tudo, até onde consegui. A televisão, o povo, os olhos. Você fez isso." "A gente fez, Arthur. Juntos." Lia respondeu já com a voz embargada. Ele segurou sua mão com os dedos finos, frágeis. "Agora posso descansar. Você é minha eternidade." Lia não respondeu. Apenas chorou. Deitou ao lado dele, como fazia quando era pequena, com medo dos trovões. E ficou ali, em silêncio. Minutos depois, ele partiu. Foi leve, como um suspiro que se despede da vida, mas permanece na memória. O funeral foi dias depois. Toda a cidade compareceu. Caminhões trouxeram crianças da fundação, professores, jornalistas, vizinhos, ex-funcionários, até pessoas que antes o desprezavam. Ele foi enterrado ao lado de Clara e de Valente, no campo que agora florescia com girassóis. Lia usava um vestido branco simples, sem maquiagem, sem discurso ensaiado. Subiu ao pequeno altar de madeira feito especialmente para a cerimônia. Respirou fundo e falou com a alma. "Ele me encontrou no mato. Eu encontrei nele um pai. Quando ninguém acreditava, ele acreditou. Quando eu só queria água quente, ele me deu uma vida nova. E quando o mundo tentou me calar, foi ele que me ensinou a falar. Hoje, ele descansa no chão que ajudou a transformar." Fez uma pausa e olhou o campo. Mas ele não foi embora, porque cada criança que entrar numa escola da nossa fundação vai carregar um pedaço dele, e eu prometo, vou continuar, até onde der, até onde ele sonhou, até onde meu coração aguentar. A plateia chorava em silêncio. Naquele instante, o céu, que até então estava cinzento, se abriu num rasgo dourado, e uma estrela cadente cruzou o firmamento. Todos levantaram os olhos. Lia também, e no silêncio do campo, um relincho suave foi ouvido. Não havia cavalo ali, nem som mecânico, mas todos ouviram, e ninguém ousou duvidar. Era Valente, era Clara, era Arthur, era a eternidade que ele falou, presente. A terra ainda era a mesma. O cheiro de mato molhado ao amanhecer, a poeira dançando com o vento, o som das folhas se tocando lá no alto. Mas Lia já não era mais a mesma. Agora seus passos tinham firmeza, seu olhar carregava memórias que não cabiam numa vida só. Ela caminhava sozinha pela estrada de terra, aquela onde tudo começou. Mas desta vez, sem fome, sem medo, sem feridas abertas. O sol nascia devagar, dourando a estrada como se dissesse: "Você venceu." Lia, agora com 20 e poucos anos, era uma mulher formada, reconhecida, escritora de 2 livros, fundadora de um dos maiores projetos sociais do país. A Casa Valente, que antes era só um quarto com brinquedos, agora se multiplicava em dezenas de centros espalhados por vários estados.
Milhares de crianças tinham passado por lá, encontrado abrigo, escola, lar e, principalmente, voz. Na parede do centro original, ainda pintada à mão, lia-se: "A gente não salva o mundo, mas pode salvar o mundo de alguém." Lia nunca esqueceu disso. E era por isso que, mesmo com a agenda cheia, eventos, viagens, palestras, ela fazia questão de receber cada novo morador pessoalmente. Naquela manhã, uma nova criança chegou. Um menino franzino, calado, com um olhar que misturava medo e resistência. Estava sujo, segurando uma mochila velha com zíper quebrado. Os olhos dele evitavam contato, como quem já espera rejeição antes mesmo de ser olhado. Lia se ajoelhou diante dele com a mesma delicadeza de quem um dia se aproximou de um cavalo ferido. "Oi, tudo bem? Eu sou a Lia. Aqui, ninguém pergunta de onde você veio. A gente só quer saber, quer ficar?" Ele hesitou. Depois assentiu com a cabeça, devagar. Ela sorriu, tocou o ombro dele e disse: "Você só precisa de um primeiro passo, e o resto a gente faz junto." À noite, já em seu quarto, Lia sentou-se na poltrona preferida, acendeu um abajur de luz amarela e abriu a velha gaveta. Lá estavam os 3 objetos que ela nunca deixou para trás. O ursinho de Clara, desbotado, mas intacto. O laço de Valente, ainda com um cheiro discreto de terra molhada. E a carta de Arthur, escrita à mão, com a tinta um pouco borrada pelas lágrimas da despedida. Ela pegou a carta, releu pela 1000ª vez e apertou contra o peito. Era ali que tudo se mantinha vivo. Do lado, na escrivaninha, estava seu novo livro pronto para lançamento. O título: "O Dia em que Eu Fui Salva." Diferente do primeiro, que falava do cavalo, este não era sobre Valente. Era sobre ela, sobre a menina que andava descalça, que não tinha nome, que dormia ao relento. E sobre como, naquela estrada, foi encontrada por um animal, por um homem, por uma fé que não sabia que existia. O livro começava com uma frase simples: "Eu pensei que tinha salvado alguém, mas no fundo, fui eu quem foi salva." Poucos dias depois, aconteceu a cerimônia de formatura da primeira turma da escola Clara Valente. O pátio estava cheio. Cadeiras enfileiradas, flores coloridas, crianças sorrindo com seus diplomas na mão, famílias emocionadas com celulares tremendo de orgulho. Lia foi chamada como madrinha da turma. Subiu ao palco com o mesmo vestido branco do funeral de Arthur, agora ajustado ao corpo adulto, e parou por um segundo para olhar todos ali. "Quando essa escola começou, eu ainda aprendia a escrever meu nome. Hoje vejo vocês escrevendo suas próprias histórias. Se alguém um dia disser que vocês não podem, lembrem-se, eu vim do nada. E ainda assim cheguei aqui. E vocês também vão chegar. Porque o impossível só existe até alguém provar que é possível." Aplausos, lágrimas, gritos de alegria. O legado estava vivo, respirando, crescendo. Mais tarde, ao caminhar sozinha pelos campos da fazenda, Lia viu algo ao longe. Um cavalo, branco, forte, solto. Ele corria com leveza no pasto, livre como o vento. Ela parou, observou e sentiu as lágrimas caírem, calmas, silenciosas. "Você veio, né?" sussurrou. Era como se Valente tivesse deixado ali um substituto, não um igual, mas um continuador. E então ela disse: "Algumas histórias não acabam, elas só continuam, em outros corações." No silêncio, o cavalo relinchou. Lia sorriu. A última cena se desenhou ao entardecer. Lia, agora mulher, descalça como antes, caminhando pela mesma estrada de terra onde tudo começou. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e violeta. O barulho dos grilos no mato, o vento dançando nas árvores. Mas havia algo diferente. Ela não caminhava mais como quem fugia. Caminhava como quem voltava, como quem pertencia, como quem vencia. Cada passo era leve, mas firme. E enquanto andava, as palavras de Arthur ecoavam no fundo da memória. "Você é minha eternidade."
E ela sabia que era verdade, porque algumas pessoas passam, outras permanecem para sempre, como raízes no coração do mundo. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que recomeçar é possível. Obrigado por estar comigo até o fim.